Nova lei publicada favorece motoboy em 30% de periculosidade no trabalho. Queimadas com frequência têm assustado a população do norte e noroeste fluminense. E na política, Pezão e Crivella trocam acusações em debate. Dia 15 de outubro, dia do professor, e o TVI News faz uma homenagem a estes grandes profissionais que contribuem com a formação do cidadão. Operação contra organizações criminosas na prática ilegal de aborto. Polícia cumpre 56 mandados de prisão e 118 de busca e apreensão. 20 policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária de Campos são acusados de receber propinas. Entre estes, alguns moradores do noroeste fluminense. Ministério da Saúde abre concurso público com cerca de 800 vagas. Cota para negros e índios deixam de valer para concurso público. A decisão do Tribunal de Justiça, TJ do Rio, passa a valer para Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Eu sou Lili Bustilho e o jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pelo canal 21 da TV a cabo pela RCA ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o TVI News e começamos com as principais notícias da região. Troca de acusações entre Aécio e Dilma dominam o debate na TV. No primeiro debate do segundo turno das eleições presidenciais, Aécio Neves, do PSDB, e Dilma, do PT, trocaram pesados ataques relacionando um ao outro a atos de corrupção, nepotismo e patrocínio de interesses privados. No evento promovido pela TV Bandeirantes, o primeiro dos 4 debates previstos para o segundo turno, o tucano e a petista também acusaram um ao outro de serem levianos e de liderarem uma campanha de mentiras. O clima reflete a acirrada disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com pesquisa da Datafolha, divulgada na última sexta-feira, dia 10, Aécio tinha 51% das intenções de voto e Dilma, 49%. O jornal Folha da Manhã de Campos dos Goytacazes destaca que os candidatos ao Palácio Guanabara, Marcelo Crivella pelo PRB e Luiz Fernando Pezão pelo PMDB, participam do debate na rádio CBM na Zona Sul do Rio e já mostraram as garras. Pezão questionou o oponente sobre supostas empresas de Crivella nas Ilhas Caimã. Crivella rebateu, dizendo: "Você sabe que eu sou ficha limpa." Nova lei publicada favorece motoboy em 30% de periculosidade no trabalho. Veja na reportagem com Sara Lima e imagens de Carlos Bianchini. Pela regra, são consideradas atividades perigosas as que utilizam a motocicleta ou motoneta a fins de trabalho. Com isso, o Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta situações de trabalho dos motociclistas. É bom que a gente pede as coisas, a pedinho traz pra gente. E uma facilidade que a gente tem hoje em dia, né? Se a gente fosse depender de outros meios, aposto que seria muito mais difícil. Os motoboys são uma ajuda, né, que a gente tem. Na sua opinião, os motoboys correm algum risco nesse trânsito de Itaperuna? Ah, sim, corre muito. Corre muito perigoso mesmo. Isso corre um grande risco, né? Tanto à noite, né, assim, fora de horas, né, assim, para entregar, né? Tudo isso, né? Com muito assalto, né, que está acontecendo aqui em Itaperuna, está muito perigoso, tá? Muito difícil. É um profissional que eu imagino que seja mal remunerado, com horas extensivas na jornada de trabalho, né? E infelizmente nesse trânsito desorganizado da cidade está exposto a grande perigo. Eu acho disso uma importância porque reduz a quantidade de veículos, né, de carros. E como as motos, quando o trânsito está parado, pode passar nos corredores, isso facilita muito o trânsito. Mas é necessário que a prefeitura haja em relação à fiscalização. Uma fiscalização mais efetiva e que as normas de trânsito sejam melhor cumpridas na cidade para que a gente tenha um trânsito mais humano.
Os motoboys contam com um adicional de periculosidade previsto na norma que corresponde a 30% do salário do empregado, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Com a publicação da regulamentação, o direito passa a ser garantido aos motociclistas a partir de hoje. Não estão incluídas nesta regra a utilização de motocicleta ou motoneta exclusivamente no percurso da residência para o local de trabalho e vice-versa. Atividades em veículos que não necessitem de emplacamento ou que não exijam carteira nacional de habilitação para conduzi-los. Atividades em motocicleta ou motoneta em locais privados. E atividades com uso de motocicleta ou motoneta de forma eventual ou por tempo reduzido. 20 policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária de Campos são acusados por receberem propinas. O esquema foi investigado pela Corregedoria Interna da Polícia Militar e teria movimentado cerca de 10 milhões. Após investigações que duraram cerca de 2 anos, a Corregedoria Interna da Polícia Militar iniciou o procedimento para expulsar 20 policiais, sendo 3 oficiais e 17 praças. Ainda segundo o inquérito policial, o dinheiro da propina estaria sendo lavado por uma empresa de seguranças, sem registro. A investigação também descobriu que policiais por um longo período não teriam apreendidos carros, veículos e outros automóveis que precisam da autorização especial de trânsito para circulação. Entre os policiais envolvidos, 4 sargentos, sendo 2 lotados em Itaperuna e 2 em Santo Antônio de Pádua, além de um cabo também lotado no 36º Batalhão. E o TVI News traz para você todas as quartas-feiras a coluna Divã com a doutora Beth. Uma questão angustiante é a questão de colocar ou não o filho de castigo. Seria isso um exercício de um autoritarismo? Evidente que a criança precisa de limites, né? Alguns pais têm a opção de agredir o filho, dar palmada, bater. Isto é crime no Brasil, né? Então, dizer que um tapinha não dói, dói sim, dói e humilha a criança. E criança humilhada é criança que vai ficar arredia com a família, vai começar a apresentar problemas na escola, tudo desnecessário. Use o castigo. Tire essa criança, na hora que ela faz uma coisa errada, que não está dentro do previsto, tire ela de circulação, bota ela sentadinha num canto por alguns minutos e mostra a ela por que ela está fazendo isso. Como é que a gente calcula o tempo do castigo para ele não se banalizar? Porque tem mãe que qualquer coisa vai ficar de castigo. Não é assim. O castigo tem que ter um motivo grave, uma falta grave. Educar é saber impor limites. Se as crianças têm limite, elas vão cada vez menos descumprir regras, porque elas vão estar sendo educadas. Quando isto acontece, quando ela quebra essas regras, elas precisam ser castigadas, elas precisam entender que elas não estão cumprindo o estabelecido. O castigo certamente é a melhor forma. Como que a gente calcula isso para que o castigo não seja só um exercício de autoridade dos pais? A gente calcula, normalmente, 1 minuto para cada ano de vida da criança. Se a criança tem 7 anos, deixa ela 7 minutos de castigo. Esse negócio de ficar um dia inteiro, o ano inteiro de castigo, isso não funciona. O adolescente e a criança, a percepção de tempo deles é completamente diferente da nossa. 1 ano para eles não é a mesma coisa que é para a gente. 1 semana não é a mesma coisa. Então, o tempo não é cronológico para a criança e nem para ninguém. O tempo é lógico. Então, bote seu filho de castigo ligeiramente, chame a atenção dele, seja honesta com ele, diga o que ele está fazendo de errado. Imponha limites. Ele só vai se desenvolver plenamente as capacidades dele, a potencialidade que ele tem para a vida, se ele tiver limites e souber cumprir as regras estabelecidas pela sociedade e principalmente pela família. Então, até a próxima. Os pais hoje em dia se preocupam muito
como educar as crianças para viverem e crescerem no século XXI. Educar exige perseverança e paciência. É função única e exclusiva da família. Alguns delegam esse poder à escola. Não é o correto. O pai e a mãe precisam ensinar aos filhos as regras e os limites do convívio social. Algumas crianças são rebeldes a esse ensinamento. Então, cabe uma estratégia educativa, que é o castigo. Algumas pessoas se assustam. Vou botar meu filho de castigo. É necessário, a criança precisa desses limites. E desde que o castigo seja esclarecido para a criança, por que ela vai ficar de castigo? O que ela está perdendo e por que ela está perdendo aquilo que ela gosta? Muitas vezes é brincar na rua ou é ir à piscina. Então, esse castigo não pode ser de uma maneira irritada, com raiva. Os pais têm que deixar acabar o momento da confusão, chamar o filho num cantinho, conversar com ele sem a presença de estranhos e para que ele entenda que ele está perdendo alguma coisa. E se ele está perdendo, é porque ele não cumpriu as regras estabelecidas pela família. Com isto, você só vai proporcionar ao seu filho um desenvolvimento mais equilibrado para que ele possa ter um convívio social de acordo com o esperado. Em qualquer época, tanto no século XX quanto no século XXI, a sociedade tem regras e as crianças precisam aprendê-las desde cedo. Nós vamos voltar a este assunto brevemente. E operação contra organizações criminosas na prática ilegal de aborto. A polícia cumpriu 56 mandados de prisão e 118 mandados de busca e apreensão. Segundo o delegado da Polícia Civil, Felipe Bittencourt, a organização era independente, se bem que a colaboração entre eles evitava a competição. As clínicas com as organizações criminosas faziam aborto com mulheres até 7 meses de gestação. O preço variava de R$ 1.000 até R$ 7.500. O processo conta com depoimento de 37 mulheres submetidas ao procedimento abortivo. Elas não responderão pelo crime de aborto, mas poderão responder criminalmente, caso seja entendido pelo judiciário. E nesses últimos dias de seca e calor intenso, tem acontecido com frequência as queimadas. Não prejudicam apenas o meio ambiente, os vegetais, mas principalmente a nossa saúde. Através das queimadas, temos também muitos problemas de saúde que acontecem durante este período, pois a fumaça prejudica o nosso sistema respiratório, entre outros. O destacamento do Corpo de Bombeiros de São Fidélis divulgou as estatísticas que de julho até outubro chegam a aproximadamente 50 operações. A situação é crítica e depende muito da consciência de cada um, mas com o bom senso de todos, esta situação pode ser revertida. Vamos fazer a nossa parte e proteger o solo, o meio em que a gente vive, porque as queimadas não prejudicam apenas a natureza, mas principalmente a nós e aos nossos familiares. Cotas para negros e índios deixam de valer para concursos públicos. A decisão do Tribunal de Justiça, TJ do Rio, passa a valer para Ministério Público, Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado e Poder Judiciário. A Lei 6.740 de 2014, que destinou 20% de vagas nos concursos públicos para índios e negros, foi considerada institucional, de acordo com o Tribunal da Justiça. E o professor é uma figura de extrema importância em nossa sociedade. Resgatar o valor destes profissionais é reconhecer um trabalho digno. Confira na reportagem com Sara Lima e imagens de Carlos Bianchini. O magistério é uma profissão que exige amor e dedicação. É através do ato de ensinar que o professor contribui de maneira significativa, pois é pelas mãos do mesmo que cada profissão é formada.
Ao meu lado, a educadora Emília, que já foi minha professora. Professora, por que você entrou nessa profissão? A profissão entrou em mim. Na verdade, eu nunca pensei em ser professor, mas as coisas acontecem e é uma história muito longa. Como o magistério contribui para a sociedade? Bem, na verdade, no passado, eu acredito que ele tenha contribuído em maior proporção. Hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, a preocupação hoje é formar um profissional de boa qualidade, né? O ensino está de qualidade. O que a gente precisa é dar uma renovada nos nossos alunos, né? Porque hoje você não é só professor, hoje você é um pouquinho de mãe, um pouquinho de pai, conselheiro, amigo, que é o que falta no lar da maioria dos alunos. Quem nunca passou pelas mãos de um professor? Alguém que dedicou a sua vida para ensinar, educar, formar pessoas em seres mais humanos e mais pensantes, formar assim cidadãos. Dia 15 de outubro, Dia do Professor. E a FAETEC abriu oportunidade para que cidadãos fluminenses concorram à vaga em diversos níveis. As inscrições estão abertas até o dia 15 de novembro. Os interessados podem acessar o site que aparece na tela. E o incêndio em uma fazenda próximo à Laje do Muriaé, no noroeste fluminense, pode ter sido criminoso. O fogo, que começou numa fazenda na estrada que liga Miracema à Laje do Muriaé, tomou uma grande proporção, atingindo várias propriedades. O incêndio foi na estrada da Mina d'Água, próximo à antiga usina, e atingiu grande parte da propriedade de um pecuarista. O Corpo de Bombeiros esteve no local. O prejuízo para o meio ambiente foi muito grande. E acompanhe a previsão do tempo para Itaperuna, região noroeste, e para a capital também. E o TV News vai ficando por aqui. Uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.